Seja no mundo corporativo ou na sua vida pessoal, a comunicação é hoje fator determinante de sucesso. Há muito tempo, o NTV, através da minha pessoa, já dá um curso para que as pessoas se adaptem a falar com uma câmera, dê uma entrevista, recebam um jornalista, saibam as diferenças entre a entrevista para rádio, para TV, mas basicamente com um foco: você elaborar e trabalhar a sua comunicação de uma maneira adequada e eficiente, claro, para que ela tenha os resultados esperados. E é com grande prazer que a partir de hoje eu, junto com a doutora Cristina Rigotti, do Instituto Rigotti de Desenvolvimento de Pessoas, nos unimos para completarmos essa dinâmica toda da comunicação. O NTV, através da prática com câmera, com microfones e tudo mais, e o Instituto Souto Rigotti, através de todas as técnicas e procedimentos para o recurso de um ponto que é muito importante, muito nevrálgico e muito constante entre todos nós, que é o medo de falar em público. Então, essa união visa trazer a você exatamente a possibilidade de, através de procedimentos sérios, passar a trabalhar melhor a sua comunicação e perder e superar este medo de falar em público. Doutora Cristina, hoje isso é muito mais comum do que se imagina. E a comunicação é muito importante. O medo de falar em público é uma constante para muitas pessoas e isso acaba travando carreiras, dificultando relacionamentos e impedindo o progresso da pessoa como um todo. Então, gostaria que a senhora falasse um pouco a respeito exatamente de toda essa aplicação que o Instituto Souto Rigotti, através da senhora, faz para que a gente consiga dirimir esse medo e trazer a pessoa para uma realidade que às vezes acaba preocupando tanto a tantos. É muito oportuno, Glauco, muito oportuno, caros ouvintes, a gente poder compartilhar essa informação. Porque muitas vezes as pessoas têm o medo de falar em público, elas se sentem presas, mas elas não conseguem entender como que isso realmente acontece e o que elas perdem com isso. Então, as pesquisas mostram que mais de 30 e poucos % das pessoas têm dificuldades na carreira profissional pela inibição. Olha que coisa, né? É assustador e significativo. E o mais importante, falar em público é o segundo maior medo da humanidade. O primeiro diz que é de morrer. De morrer ou com a forma como você vai morrer. Mas o segundo grande maior medo é de falar em público. Por que isso? Por que falar em público é tão difícil para as pessoas? Porque isso entram muitos sentimentos, entra o medo de ser aceito, da rejeição, do que o outro vai pensar a respeito de mim, se realmente eu vou ser correto nas minhas colocações. Então, as pessoas têm medo de serem avaliadas. E o ser avaliado está relacionado ao ser rejeitado. Então, por isso que as pessoas travam quando vão se posicionar perante as câmeras. Mas existem fatores que a gente não considera, que a gente traz de infância, traumas que a gente pode carregar. Isso tudo conta muito num tratamento ou efetivamente na perda do medo de falar em público. Tudo isso é trabalhado aqui também, né? Sim, Glauco, essa parceria que a gente está fazendo até é uma coisa muito interessante para os ouvintes, para as empresas que buscam realmente fazer com que seus profissionais sejam pessoas mais preparadas para o mercado. E por que isso? Porque as técnicas existem, estão aí nos livros, a gente dá os cursos, né? Como que se portar em grupo, em equipe, como se portar perante as câmeras, numa apresentação. Mas o que a gente percebe? O maior medo que as pessoas têm são medos arraigados, muitas vezes, da infância. Então, numa linha, fala que os maiores medos, os maiores traumas é do momento do nascimento ao primeiro ano de vida. Outras teorias já falam que até os 3 anos de vida. E tem outros psicólogos, estudiosos, que falam que até os 14 anos. Independente de que momento que se instale, nós sabemos que as pessoas já nascem com uma determinada característica, mais introvertida ou mais extrovertida. E outra parte dessas características, ela também vai depender do meio, o desenvolvimento através do meio. Logicamente que nós percebemos, e aí é um alerta para os pais, um alerta para as escolas,
tome cuidado com a criança, cuidado com a exposição das crianças, do estudante, perante a sala de aula. Porque muitas vezes os pais ou os professores acham que estão tornando aquela pessoa ousada, que estão fazendo com que ela vença desafios, e muitas vezes ela não está preparada ainda para esse tipo de exposição. Então, a gente tem percebido no desenvolvimento aí desse trabalho, principalmente o de posicionamento ao público, que são pessoas que têm dificuldades em colocar limites, são pessoas que são mais introvertidas, são pessoas que já passaram por situações vexatórias no trabalho ou numa idade escolar muito remota até com 5 anos, quando está entrando na escolinha, em outros momentos de apresentações de grupo. Então, infelizmente, a gente tem uma situação, sim, das características individuais, temos o meio e temos fortemente traumas que são instalados. Então, por isso que a gente acaba trabalhando com uma série de técnicas para que a gente faça mapeamento dos traumas e consiga fazer esse desbloqueio da comunicação, que realmente é extremamente importante hoje para você estar no mercado de uma forma ativa e atuante e com sucesso, que é o que as pessoas buscam, né? Eu sempre coloco aqui no NTV, em outras entrevistas, em outros ramos, a importância de você procurar profissionais que possam te ajudar dentro de toda a gama em que existe o seu problema. Ou seja, o bom profissional, primeiro, ele vai determinar quais são os problemas e, para aí sim, entrar, seja com um tratamento, seja até mesmo com uma indicação para um outro profissional. Às vezes, na intenção de estar melhorando, o ouvir dizer que pode piorar muito uma situação que já não está boa. Isso acontece muito, não acontece, Cristina? Acontece. Hoje a gente tem o Dr. Google aí na internet, então as pessoas pesquisam e vão tentar seguir modelos que para alguns serve, mas para ele especificamente não. E tem um fator, Glauco, que é muito importante, que é a questão da ansiedade. Então, as pessoas falam assim, antigamente as pessoas falavam assim, ser ansioso é ser ativo, é ser proativo, eu busco as coisas, né? Uma coisa assim. Só que hoje nós sabemos que ser ansioso é um transtorno e dentro desse processo da ansiedade a gente tem uma série de outros transtornos, que é o toque, que é a tendência do transtorno bipolar, que é a depressão. Então, dentro desse processo de ansiedade, tem muitas outras doenças, né, que estão dentro, doenças mentais, emocionais, seja o nome que as pessoas quiserem dar, mas que têm que ser tratadas. Então, a questão muito que a gente fala assim, do lidar com o público, de se posicionar, está muito relacionado o quanto que você tem controle das suas emoções. O quanto que você tem controle sobre si mesmo. Porque para você falar em público, a gente tem que ficar lendo as pessoas, né? No momento que você... O tempo inteiro. É uma leitura o tempo todo. É a percepção do olhar, da testa, da bochecha, das mãos, daquela plateia que está te escutando e que está buscando alguma coisa. Como que você mantém o seu nível de ansiedade no nível positivo, lógico que é importante também ter um pouco de estresse, mas no nível que faça com que você seja produtivo e que você consiga tomar realmente rumo, tomar a liderança daquele momento da comunicação, e eu brinco assim, e puxa o fio e faz com que você consiga dar a sua mensagem da melhor forma. Então, é o grande desafio, é o controle emocional para que você consiga vencer esse desafio. Eu quero enfatizar um ponto que eu acho absolutamente relevante. É possível. É possível desde que, primeiro, obviamente, você se predisponha a isso aí, como em qualquer outro problema que você tenha na vida, é possível você resolver isso daí. Enfatizo também a necessidade de se procurar um profissional. No âmbito pessoal, isso daí também vai se exprimir com uma diferença sutil e relevante para ele, não é? É possível, não é, doutora? Sim, é possível. O primeiro ponto é se planejar para o que você vai fazer. Então, se preparar para aquela apresentação, para aquela entrevista. Então, você ter aquele conhecimento, tanto de a forma como você vai apresentar, tanto ter o conteúdo claro e seguro com você. O segundo ponto, a gente fala que é assim, você ter o controle emocional, ter o controle da situação que você vai se expor.
você tomar consciência qual que é o meio para quem você vai se expor, qual que é esse público que vai te escutar, até para que você possa falar a linguagem que é possível para eles. E o terceiro ponto é você olhar as pessoas de frente e procurar sentir o que o seu ouvinte está precisando. Qual que é o momento de você interferir, qual o momento de você parar, qual o momento de você dar novas explicações para ele. Então, você juntar tudo isso num processo que eu falo assim, é um processo de sintonia com o outro. Quando você consegue fazer esse processo de sintonia com o outro, você consegue se expor melhor. E, logicamente, a boa intenção e o preparo. Cristina, eu sei que você conta hoje com algumas coisas de vanguarda aqui no Instituto. Eu queria que você rapidamente tocasse nisso, convidando, obviamente, claro, a todos para virem conhecer essas novas tecnologias que você tanto se preparou e que hoje, talvez até em termos inéditos, esteja trazendo aqui para a nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Eu brinco assim, eu procuro aliar a psicologia com a tecnologia, porque isso é muito gostoso, até porque eu vim de uma formação executiva. Então, hoje a gente trabalha aqui no Instituto com a neurometria funcional, é uma metodologia, a gente fala que é uma avaliação comportamental computadorizada. Então, em 7 minutos e meio, você, através de sensores, a gente consegue fazer uma avaliação em tempo real do seu fluxo sanguíneo, do seu nível de ansiedade, se você tem uma tendência à depressão, de angústia. Então, assim, é uma tecnologia realmente de ponta que o Dr. Nelson trouxe para o Brasil. Ele é médico, dentista, psicólogo. Então, quer dizer, ele juntou tudo isso para que possa auxiliar as pessoas. E é legal as pessoas terem conhecimento que existe, que são gerados relatórios gráficos que ela consegue acompanhar a evolução dela. E trabalhamos junto com isso também com biofeedback, com a hipnose, que é uma técnica de relaxamento, não é essa hipnose de palco, mas realmente para ajudar as pessoas. E na comunicação é muito legal, Glauco, porque ajuda a destravar. E com a terapia regressiva, para a gente cuidar dos trauminhas lá de quando era criança, que todos nós temos algum, não é verdade? Cristina, eu te agradeço muito. Fica aqui um convite para você que já acompanha o ENTV há bastante tempo. Uma preocupação sempre muito grande em trazer a você soluções e principalmente possibilidades que possam, de alguma maneira, melhorar a sua vida. Fica aqui o convite para você conhecer o Instituto Souto Rigotti de Desenvolvimento de Pessoas, essa pessoa simpaticíssima, que é a doutora Cristina Souto Rigotti. E aguarde, porque muitas e muitas novidades virão aí nesse curso que agora o ENTV e o Instituto Souto Rigotti. Agradeço muito, Cristina, a você pela sua audiência. Muito obrigado e até o próximo programa.